Alô, amigos, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos acompanhando pela internet. E, como havíamos anunciado, bater um papo, uma live aqui, um bate-papo descontraído para cima, com o deputado estadual pelo PP de Pernambuco, Antônio Moraes, o deputado que representa, tem outros deputados que representam também a Mata Norte. Mas a gente sabe que o deputado Antônio Moraes é mais atuante, mais presente. Isso se dá aqui, deputado. Boa noite, amigo. Obrigado pelo convite, por atender o convite. Boa noite, Peruca. Boa noite aí a todos os amigos, amigas que estão aí nos ouvindo e vendo. Na verdade, Peruca, a gente está no 6º mandato na Assembleia Legislativa e isso é fruto de muito trabalho, de uma luta muito grande que a gente faz numa constante permanência nos municípios onde a gente é votado e onde a gente representa essas populações, principalmente do interior, e eu acho que é por isso que até hoje a gente já vai tendo mandato renovado automaticamente pelo 6º mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então, dizer da minha alegria, da gente novamente estar conversando aqui num momento tão difícil que o Brasil, que o mundo está vivendo. Eu acho que nenhum de nós pensou um dia na vida que iria passar por uma experiência dessa. Eu acho que é uma coisa impensável. Eu acho que a gente nunca imaginou que isso pudesse ocorrer. Eu, como político, fico muito triste, porque eu acho que se nós tivéssemos colocado em plano o isolamento social bem feito, como alguns países da Europa fizeram, Portugal, Dinamarca, a Grécia, e hoje já estão com o comércio aberto, as pessoas trabalhando normalmente e tendo a vida normal. Perdi o som do deputado. Lucas. Não, voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Então, eu estava dizendo que alguns países que fizeram o isolamento social rigoroso já estão vivendo normalmente. Então, infelizmente, aqui a gente teve uma briga política muito grande, a questão da economia e a questão da ciência, e não houve o entendimento. E aquilo que era para ser 30 dias já vai entrar para 90 dias e a gente não sabe se isso acaba agora ou não. Agora mesmo, quando a gente pensava que ia começar a abrir alguma coisa, a nossa região da Mata Norte, da Mata Sul e o Agreste vão ter que protelar isso aí, porque, infelizmente, não foi feito o isolamento social, os casos do coronavírus estão aumentando e o governo agora novamente segura esse isolamento social e que aí ninguém sabe se a gente vai para 90, para 120 dias. O que eu estou dizendo aqui, Peruca, se isso tivesse tido uma coordenação nacional, se no primeiro momento o presidente da República tivesse assumido isso, com os governadores, com os prefeitos, todos trabalhando com harmonia, o Poder Judiciário, o Congresso Nacional, a gente hoje, com certeza, não teria perdido 40 mil vidas e vai perder muitas ainda. Infelizmente, essa é a verdade, por conta dessa falta de entendimento. Então, é lamentável o que a gente está vendo hoje no Brasil, num momento de tanta dificuldade, que as pessoas não consigam, aqueles que têm o poder de decidir, de se entenderem, para que a gente pudesse minimizar a situação da população brasileira, da população pernambucana e aqui da nossa região também. Então,
eu queria dar essa introdução, ficar à disposição para responder aí todas as perguntas que você queira fazer, e mesmo aqueles que estão nos assistindo, e a gente possa efetivamente entender melhor um pouco aí o que está acontecendo aqui em Pernambuco. Agora, esse fato que todo mundo já esperava, que salões de beleza, que pequenas casas comerciais iam abrir agora, não vai. Então, isso vai aumentar essa questão do desemprego, a questão da renda, daqueles pequenos empresários que estão passando por um momento de muita dificuldade. Essa semana que passou, o senhor externou uma preocupação muito pertinente com relação ao avanço do Covid, das contaminações para o interior. E o senhor externou isso numa hora muito importante, que as pessoas estavam um pouco relaxadas, deputado. É verdade, porque a gente sabe que é muito difícil. A gente está vivendo um ano de eleição. Então, um ano de eleição, os candidatos a prefeito e aqueles que têm mandato, eles têm uma dificuldade, e é natural você chegar para fechar a barbearia de uma pessoa no interior do estado, para fechar uma pequena casa comercial, para proibir o transporte, que as pessoas não fiquem transitando, só saiam de casa se realmente for necessário. Então, são atitudes e medidas que são, para um ano eleitoral, antipáticas. Então, o que a gente viu no interior foi, na verdade, um afrouxamento no isolamento, e está a prova disso aí. Quando o Recife fechou, os números se estabilizaram, mas no interior esses números continuaram crescendo. E eu dizia, Peruca, desde o início dessa crise, em outras lives que eu fiz aqui, eu colocava que a gente precisava ter cuidado com algumas coisas. Transporte público. Então, esse tem que ser extremamente controlado pelo governo, porque ali é um ponto de transmissão muito grande. A outra colocação que eu fiz aqui, infelizmente, alguns prefeitos fizeram isso, o próprio governo do estado, eu acho que, num determinado momento, falhou nessa questão também, que era a questão dos hospitais. Qualquer pessoa que fosse para uma recepção de um hospital, seja ele público ou privado, a maioria saía contaminada. Então, era para a gente ter criado, e eu insisti muito isso, que os prefeitos pegassem duas UPAs, ou dois PSF, 2 postos de saúde, 2 UBS, e separassem só para atender quem estava com sintoma do Covid-19, para a gente evitar que outras pessoas que vão na unidade de saúde se tratar fossem contaminadas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a maior contaminação que nós tivemos foi nas próprias unidades de saúde e também na questão, no que diz respeito à questão do transporte público, que, infelizmente, a gente está presenciando aí no Recife, as pessoas andando entulhadas dentro dos ônibus, no próprio metrô, e que isso pode, lá para frente, a gente ter que rever essa questão da liberação que o governo fez. Então, é preocupante, e a gente tem cobrado isso na Assembleia, insistentemente aí, junto ao secretário de Saúde, cobrando isso da própria ABUP, para que oriente os prefeitos, que distribua máscara. É uma coisa tão barata. Algumas prefeituras aqui na região, eles estão recebendo recursos do governo federal. Agora mesmo, receberam uma parcela aí, a prefeitura pequena, em torno de 2 milhões, 2 milhões e 400, isso parcelado em 4 vezes, que vai ajudar bastante no combate à pandemia. Mas é preciso, na questão da máscara, você tem aí centenas de costureiras, em Carpina, em Nazaré, em Timbaúba. A própria prefeitura fazer um contrato com essas pessoas, porque você estaria garantindo o emprego dessas mulheres e estaria também dando à população a máscara
para que eles pudessem utilizá-la quando fossem sair de casa. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, e mesmo que não tenha feito, ainda é tempo de tomar essas atitudes, melhorar. Eu tenho cobrado aqui muito da Compesa a questão do abastecimento de água. A gente tem muita reclamação aí na região da Mata Norte, cobrando, porque é duas coisas importantes: a higiene pessoal e a questão da máscara, e a questão do isolamento social. Então, esses três itens aí, eles são de muita importância para que a gente possa vencer essa guerra. E aí eu queria tranquilizar a população que isso é um período, a gente vai vencer essa luta. A gente vai vencer, porque outros países já fizeram isso. Então, isso é uma linha, ela vai subir, vai chegar num ponto que ela estabiliza e depois ela começa a cair. E por que o isolamento social ele é importante? É porque o vírus ele só tem uma duração de vida de 14 dias. Se você isola as pessoas, e como a gente não testa muito aqui no Brasil, foi outro erro, que era para a gente ter feito uma testagem aí. Isso era preciso um envolvimento muito grande do governo federal, dos governos do estado, dos municípios, para que a gente soubesse quem eram as pessoas que estavam contaminadas, isolar essas pessoas, porque a gente não teria chegado aonde chegamos aí hoje, com mais de 40 mil mortes no Brasil, mais de 4 mil mortes aqui no estado de Pernambuco. Então, é lamentável o que nós já perdemos, Peruca, e você sabe disso, de amigos. Agora mesmo, Carlos Viega, lá em Goiânia, uma figura extraordinária, jovem ainda, e muitos outros, pessoas idosas que, infelizmente, ainda prestavam um grande serviço ao estado de Pernambuco e ao Brasil, estão indo embora com esse vírus. Então, eu acho que a gente vai viver um momento completamente diferente. Depois dessa pandemia, o mundo não vai ser o mesmo. Eu acho que essa conversa que nós estamos tendo agora à noite aqui, ninguém nunca imaginou que a gente pudesse operar a Assembleia Legislativa por votação remota, por reuniões remotas. E estamos fazendo isso. No começo foi muito difícil, mas hoje a gente está fazendo já com uma certa facilidade. Então, eu acho que nós temos hoje um momento diferente, mas vamos ter, após isso, um momento ainda muito mais diferente aqui no país. Gleibson Amorim, grande meu amigo, Gleibson lá da Lagoa do Carro, empresário, ele diz, grande deputado, é o verdadeiro representante da Mata Norte. Deputado Antônio Moraes, atuante em Mendas, que recupera, né, o sistema da Compesa em Bacaparana. Como é que está caminhando, deputado? Na verdade, mandar um abraço para Cleibinho aí, para Leôncio aí, que está nos... Leôncio, grande Leôncio. Na verdade, nós temos hoje duas barragens que são muito importantes. Três: a barragem de Lagoa do Carro, que era a barragem de Carpina, a barragem de Tiúma e a barragem de Sirigi, Tiúma em Timbaúba, Sirigi, Anita Moraes, na cidade de Vicência. E, na época ainda do governo de Eduardo, inaugurado pelo governador Paulo Câmara, foi inaugurado a adutora Eduardo Campos, que hoje atende a grande maioria dos municípios e dos distritos da zona da Mata Norte de Pernambuco. Eu fico muito feliz porque Tiúma e a barragem do Sirigi, eu tive um trabalho muito grande. No meu primeiro mandato, no governo de Jarbas, quando a gente conseguiu sensibilizar o governador com recursos da CELP, na época da venda da CELP, para construir aquelas duas barragens, porque se não fosse isso, Peru, a maioria dessa região, nessas últimas secas que nós tivemos, teriam sido abastecidas por caminhão-pipa. Então, o que nos salvou foram essas duas barragens, com a barragem do Carpina e com essa adutora construída inicialmente por Eduardo e concluída pelo governador Paulo Câmara.
E o que nós estamos fazendo agora, porque, na verdade, quando se construiu a adutora, a maioria, a Compesa abandonou alguns sistemas que eram aqueles abastecimento antigo que nós tínhamos. Nós tínhamos ponto de captação de água, no caso de Macaparana, era no rio Capibaribe-Mirim. Então, eu coloquei uma emenda para Macaparana para que a gente pudesse recuperar essa captação e não ficar a só dependendo da adutora, porque quando quebra a adutora, quando tem qualquer problema, a gente passa 15, 20 dias sem ter água. E nós vamos trabalhar para que todas essas captações de Aliança, de Timbaúba, já está sendo concluída, Timbaúba agora, lá em Trás-os-Montes. Então, a gente está trabalhando para que a gente tenha duas opções. A gente tem a opção da adutora, mas a gente tenha também a opção de ter esses pontos de coleta que eram antigamente o que abastecia esses municípios e que, no momento que a adutora não esteja funcionando, a gente possa fazer essa captação de água. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente acabar com essas faltas constantes de água que a gente tem aí na região, em Carpina, em Nazaré, Timbaúba, Macaparana, Vicência, Aliança, vários municípios aí têm uma dificuldade muito grande. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo aí na área do abastecimento de água na região da Mata Norte de Pernambuco. Deise Aragão Rangel Moreira, boa noite, deputado. José Mansueto Cruz, boa noite, Carlos Peruque, o deputado Antônio Moraes. Guilherme Nunes também acompanhando a gente aqui. Um abraço para o meu amigo prefeito, Peruque. Um abraço aí para Deise, para Mansueto, e Giga está fazendo um trabalho excelente no município de Vicência, viu? É trabalho. De Vicência, verdade, ele está dizendo aqui, grande o meu prefeito. Deputado é um dos melhores aqui da região, deputado. Cotadíssimo para a reeleição dele. Ele aparece muito bem avaliado, o Giga lá, o Guilherme Nunes Giga. Martinha Guerra, boa noite, deputado. Davi boa noite, Mirica. Marta, Martinha. Davi, um abraço aí. Ele está dizendo que o seu pai da Mata Norte. Isso é uma figura. Marta Guerra está mandando um abraço para o senhor. Um abraço, boa noite, meu deputado. Quem é mais aqui? Aí, né? Nelmar, parabéns, deputado. A elevatória de Macaparana está renascendo e com certeza vai ser de grande importância para o município. Nelmar Ferreira, boa noite a todos. Obrigado aí, Nelmar. Um grande abraço, amigo. Bolsonarista doente, viu? Né? Nelmar é bolsonarista doente. A entrada de Giga aqui, que eu iria falar também sobre ele, é um dos prefeitos que o senhor apoia também, é um dos prefeitos mais bem avaliados, quiçá de Pernambuco, né? Proporcionalmente do estado todo. Como é que estão aí, como é que está a sua posição com relação às reeleições de seus parceiros políticos deputados? Tabira, Riacho das Almas, enfim, pelo sertão, por onde o senhor faz política. Vamos começar aqui. Macaparana, Paquinha está muito bem. Paquinha? Timbaúba, o Ulisses está trabalhando muito também, com uma quantidade de obras muito grande, fazendo um trabalho muito bonito nessa questão da pandemia. Em Camutanga, a gente voltou a fazer uma parceria com o Armando lá, estamos apoiando lá Lula Veículo, que vai ganhar as eleições lá no município de Camutanga. Em São Vicente, a gente está com um amigo Marconi, que é uma figura extraordinária. As últimas pesquisas que a gente fez lá em São Vicente Ferre, Marconi tem uma aceitação muito grande no município. Estamos lá em Machado com o João Moraes, o prefeito Giga. Para você ter uma ideia, na última pesquisa que nós fizemos em Vicência, ele tinha 84% das intenções de voto. Então, com uma reeleição muito, muito boa, do prefeito Nino, que está fazendo um grande trabalho em Nazaré da Mata, uma prefeitura, Peruca, dificílima de ser administrada. Nazaré tem um comprometimento hoje de 83% com a folha Porque já vem de outras administrações, né? De muitas, e ninguém tem como resolver. Você teria que demitir
pessoas do quadro efetivo da prefeitura. É uma coisa, alguém errou lá atrás, não interessa quem foi, alguém errou, deu aumentos que a prefeitura não tinha capacidade de cumprir e de pagar esses aumentos. Então, hoje é um município que praticamente o que arrecada é para pagar pessoal. E a gente tem ajudado muito, levando emenda para construir campo de futebol, para reformar a rodoviária, que vai ser um centro administrativo, comercial, para retirar todas aquelas barracas ali do centro de Nazaré. Já está praticamente concluído, não foi inaugurado, porque teve essa questão da pandemia, mas os trabalhos estão muito avançados, calçamento de ruas, então está se trabalhando bastante. Na cidade de Riacho das Almas, Dioclésio Filho é o candidato. Nós perdemos a última eleição por 5 votos lá, mas vamos ganhar essa eleição agora. Estamos mais atentos, mais cuidadosos e vamos ganhar lá com uma larga vantagem de votos. Vamos ganhar lá em Cachoeirinha com o Major Moraes. Uma figura extraordinária. Eu pensava na minha eleição que ia ter 500 votos em Cachoeirinha, um vereador me apoiando. Terminou que eu tive 3.300 votos, fui o deputado majoritário mais votado naquele município importante, a maior feira de gado de Pernambuco hoje, a maior feira de queijo, a terra do couro e do aço, um município que precisa de um prefeito atuante. Lá em Itabira, Sebastião Dias está concluindo o segundo mandato dele, grande muitas poeta. obras, um grande poeta, uma figura humana extraordinária, e a gente está lá apoiando lá, Flávio, o ex-secretário de administração, Flávio, que é um rapaz jovem, que fez um trabalho muito bonito, junto com o Sebastião, nesses 8 anos na prefeitura de Itabira. Então, a gente está em Itamaracá com o Paulo Batista, nosso amigo Paulo, que já foi prefeito também, está numa situação muito boa nas pesquisas lá em Itamaracá, e alguns outros municípios que nós estamos conversando aí, porque o problema também dessa eleição vai ser a questão financeira. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque essa eleição é eleição de fundo partidário, e deputado estadual não tem acesso a esse fundo partidário. A maioria os deputados federais, porque o fundo é baseado no número de parlamentares federais, é quem tem um acesso maior. Então, a gente vai ter uma restrição e uma dificuldade financeira muito grande para fazer essa eleição. E eu acho que a gente podia conversar um pouco também, Peru, porque eu não sei aí qual é a sua ideia sobre isso, a questão das eleições. Eu acho que essa é uma pauta que está aí. O Tribunal Eleitoral conseguiu, mesmo com a pandemia, cumprir aí todos os prazos de filiação, de transferência. Já houve agora uma resolução para que as convenções possam ser feitas online. Então, as coisas estão caminhando. Agora, é bem provável que a gente possa ter uma prorrogação aí de outubro para novembro ou de outubro para dezembro, dependendo dessa curva aí da pandemia, mas eu não acredito, aqui pessoalmente, não acredito que a gente possa ter prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores. É muito difícil. Isso teria que ser feito uma alteração da Constituição, uma PEC. E aí, hoje, no Congresso, é muito difícil você ter uma maioria hoje para mexer na Constituição Federal. Então, eu acho que a gente tem eleição esse ano, pode atrasar um pouco, vai ser uma eleição diferente, e aí os candidatos que se organizarem na mídia para trabalhar a internet, para trabalhar, fazer política de forma diferente, vai levar uma vantagem muito grande, porque comício praticamente já tinha acabado na última eleição. Já tinha acabado, perfeitamente. Praticamente já não existia. Tinha as caminhadas. Essas caminhadas também vai ser complicado. Se essa questão, mesmo que
melhore a pandemia, a gente não vai ter aglomeração de pessoas até que a gente tenha uma vacina que possa dar essa segurança para você fazer essas acomodações de muita gente. Então, vai ser pela internet. Então, quem tiver uma boa assessoria, quem tiver pessoas que trabalhem bem essa questão, isso é uma coisa natural, porque e não vai atrapalhar muito, não. Se você chegar aqui na minha cidade, não é diferente de outras, qualquer casa, por mais pobre que seja, o caba tem um Wi-Fi lá e tem um celularzinho que ele está ligado aí na rede. Então, eu acho que quem tiver organização e quem souber usar bem a mídia vai levar uma vantagem muito grande aí nessas eleições. Josivaldo França, grande deputado, a Mata Norte só tem a ganhar. Dá o Poncianos. Dá uma figura aí. Ele, daqui a pouco ele começa o dele aqui. Né? Ele vai sortear hoje, Peruca, 5 mãos de milho. Eita coisa boa, rapaz. Ele está dizendo, me convide para ensinar o povo a votar. E só vai dar paquinha, ele disse. E ele é candidato a vereador, viu? Dá o Ponciano. O Liso vem aí, ele está dizendo aqui. O Liso vem aí. Quem é mais aqui? Antônio Fernandes, Macaparana, somos todos paquinha. É outra figura extraordinária aí. Deputado, deixa eu ver aqui, tem aqui Dalpociano já falou, Antônio Fagundes, em Macaparana só vai dar paquinha. Aquela comissão das barragens que o senhor presidiu, que fez um bom trabalho, acompanhamos algumas delas. Como foi o resultado? Já deu tempo de concluir? Não, ainda não. A gente estava realmente, o relatório está pronto. O que faltamos fazer agora é só a lei para adequar algumas obrigações, principalmente a Compesa, porque é hoje quem tem o maior número de barragens grandes aqui no estado de Pernambuco, e também a Secretaria de Agricultura, para que se faça um cadastramento. Para você ter uma ideia, a Secretaria de Agricultura tem mais de 300 barragens de pequeno porte, mas que ninguém sabe nem, na verdade, aonde são essas barragens. Agora que foi nomeado lá um grupo para que levante tudo isso. Algumas que a gente teve a oportunidade de visitar para que sejam recuperadas, porque são barragens que colocam em risco a vida das pessoas que estão abaixo do balde dessas barragens, e também as grandes barragens. A gente não tem aqui nenhum plano de emergência, de fuga, com uma barragem dessa viesse a ter aí uma catástrofe. Então, hoje a gente está obrigando, e a Compesa já está começando a fazer isso, para que a gente tenha um plano de emergência, para se tiver qualquer problema, a gente possa evacuar essas pessoas que estejam abaixo das barragens. Então, hoje, só quem está bem avançado nisso é Jucazinho, o governo federal está fazendo. Visitamos mais de 15 barragens aqui no estado, realmente uma situação muito grande de abandono, principalmente das barragens federais, porque, na verdade, foram órgãos que construíram, foram extintos e ninguém assumiu. A gente tem a barragem de Serrinha, lá em Serra Talhada, construída há quase 40 anos, que estava lá sem nenhuma utilização e também sem nenhum cuidado. Agora, o Denox está fazendo um plano de recuperação, como está fazendo em Jucazinho, que podia ter rompido. Jucazinho, a felicidade da população de Salgadinho, de Limoeiro e algumas regiões aí ainda de Paudalho, é que não choveu, porque a barragem, do jeito que ela estava, se ela vertesse, ela estouraria e a gente ia ter uma situação de calamidade aí em algumas cidades do Agreste e aí da Mata Norte de Pernambuco. Agora a barragem foi totalmente recuperada e nos dá agora uma segurança que, mesmo ela vertendo, a gente não vai ter mais nenhum problema. Então, esse trabalho está no final, mas eu acho que foi muito importante. Aquela barragem agora, lá de Bom Conselho, que colocou em risco ali, embora que é uma barragem de 1 milhão de metros litros de água, mas de metros cúbicos, mas ela poderia causar um estrago muito grande em algumas cidades lá do estado de Alagoas.
como aí em Paudalho, onde a gente teve uma atuação muito grande, junto também aí na barragem, e foi uma coisa importante, porque aquilo ali terminou dando uma solução. A barragem poderia estourar e causar vítimas fatais aí na 408 e ali em Tiúma. A gente conseguiu, o governo, no tempo recorde, fez uma adutora de Goitá, colocou água lá em Guadalajara, então atendeu a população de Guadalajara e o proprietário da barragem, doutor Jorge, pôde esvaziá-la. Não sei se ele vai recuperá-la ou não, mas tirou aquela eminência, porque logo após a gente fazer essa intervenção, a gente teve 380 milímetros de chuva aí em Paudalho. E se tivesse ocorrido isso, se não tivesse esvaziado aquela barragem, a gente com certeza teria tido um problema ali na região. Então, eu acho que a comissão ela fez um trabalho, teve um reconhecimento muito grande por parte dos prefeitos, de alguns empresários. Só para concluir essa questão, Peruca, nós temos hoje 120 barragens que não têm dono, que ninguém sabe quem é o proprietário. Imagino que está lá construído e ninguém toma conta, ninguém sabe de quem é. Então, tudo isso agora a PAC está fazendo esse levantamento para que a gente possa cadastrar todo mundo e ter um cadastro atualizado aí dessa situação das barragens aqui no estado de Pernambuco. Alessandro lhe cumprimenta, diz que é um dos grandes deputados Obrigado, de Pernambuco. amigo. Neve Dias, boa noite, meu deputado Antônio Moraes. Igor Alfredo, o deputado realizou um grande trabalho como presidente da Comissão de Barragens e Administração Pública da Assembleia. Aí, quem é mais por aqui? Obrigado, Igor. Aqui pelo YouTube, Rio do Bezerra, ao meu amigo e deputado Antônio Moraes, um forte abraço. Logo estaremos juntos, Rio dos Santos. José abraço, Rio, gente boa. Está aqui pelo YouTube também, Edivaldo Arruda, boa noite, deputado. Um forte abraço ao meu deputado Antônio Moraes. Maurício da Fonte Maurício. Boa noite, grande deputado Antônio Moraes, excelente parlamentar que honra a casa Joaquim Nabuco. A Assembleia já tem Nelmar Ferreira, parabéns pelo grande debate, Carlos Peruca. Show de bola com o deputado Antônio Moraes. Já tem previsão para a volta presencial na Assembleia? Ou está aquela coisa, está perigando, né, deputado? Eu acho, Peruca, que vai depender muito desses próximos 15 dias, para que a gente tenha uma ideia. Eu não sou uma pessoa muito animada, não. O que a gente está vendo pela televisão é muita gente na rua, o sistema de transporte totalmente não se cumprindo aquilo que era para as pessoas andarem sentadas, muita gente sem máscara na rua também, e a questão também que a gente não falou anteriormente das filas das lotéricas e dos bancos. Eu fiquei aqui, mas aqui a gente teve um trabalho muito grande, quase que durante o dia, à noite. Primeiro, tivemos problema em Itambé. Itambé, a loteria lá teve um problema e fechou. E a gente teve que fazer um trabalho muito grande com a Caixa Econômica, porque imagino, se já está ruim com as loterias, pagando aí esse auxílio do governo federal, imagino uma cidade do tamanho de Itambé, sem ter uma loteria, com poucos bancos funcionando, então ainda aumentava muito mais aquelas filas e as contaminações também facilita muito, que foi uma das coisas também que contribuíram muito para que a gente tivesse aí essa coisa. Que eu, inclusive, fiz um apelo ao presidente da Caixa Econômica Federal para que ampliasse essas loterias no interior. A gente tem, aqui em Macaparana, só tem uma, a maioria das cidades só tem uma. E hoje, praticamente, nós não temos banco. O senhor tinha feito um apelo lá atrás, já para as agências do Banco do Brasil voltarem naquelas cidades que foram arrombadas pelos bandidos. Eu acompanhei isso na Assembleia, os seus depoimentos sobre isso. Conseguimos reabrir várias, mas mesmo assim hoje, a gente sabe que a maioria dos pagamentos hoje eles são feitos em casas lotéricas, porque é mais prático, principalmente conta de água, de luz, receber o Bolsa Família. Então, a gente já tinha, antes da pandemia,
essas loterias já eram lotadas. Qualquer local que você passasse, você via fila para as pessoas serem atendidas. Com a questão da pandemia e da ajuda do governo federal, então isso aumentou ainda mais. Então, eu acho que a Caixa Econômica ela tinha que pensar um pouco melhor, reavaliar, ver realmente a questão econômica, se compensa se colocar mais de uma loteria em cidade do interior, mas era bom ver isso e pensar um pouco aí na população, porque sofre muito. A gente chegou aqui a ter algumas cidades aqui que as pessoas passavam a noite na fila para serem atendidas no dia seguinte. Então, isso é muito complicado. Eu acho que tudo isso a gente vai ter que repensar quando passar essa pandemia aí e ver onde era que a gente errou aí para fazer essas correções. Deputado, como é que está seu relacionamento com nosso amigo Botafogo, prefeito de Carpina? Daqui a pouquinho, 7 horas, ele vai participar de uma live com o jornalista Elielson Lima. E como é que está seu relacionamento? Tem conversado com ele? Não, eu não. Eu tive com o Botafogo algumas vezes na casa de Marta Guerra, mas bem antes dessa questão da pandemia. Depois disso, Peruca, eu me isolei aqui em Pirauá e tenho saído muito pouco. Eu estou na área de risco, eu tenho 6B, 66 anos, nós, né? Eu estou na área de risco cabelo também. aí pintado aí, mas... Já tem 60, é verdade. A gente tem que se cuidar. Aí estou me cuidando aqui. Aí estou um pouco por fora, assim, com as pessoas, com os prefeitos, eu falo quase que todo dia, com o Ulisses, com o Nino, com o Guilherme, com o Lula. Com Lula, lá em Itambé, a gente tem um candidato forte lá, Lula da Funerária. Um abraço para Edivaldo Caricé também, vereador atuante lá. Eu fui muito bem votado na última eleição lá por Romero Pimentel, por Lula, por Edivaldo e por um grupo de amigos lá. E Lula é candidato a prefeito, estamos juntos aí também nessa guerra. A gente ampliou bastante a nossa atuação aqui na região da Mata Dora. E alguns amigos que são candidatos a vereadores, como o Roberto, nosso amigo Jaiminho, Beba, lá do Exu, que administra lá o Parque Asa Branca, que é outro grande amigo que nós temos lá. Eu ia falar isso com o senhor agora, sobre... O senhor é tido, não, é o representante da cultura. A gente conhece muitos artistas aqui, forrozeiros, poetas, que o senhor representa muito bem, sobretudo aquele Parque Asa Branca, que teve um ano que quase que não acontece aquela festa, o senhor ficou à frente, foi ali... E agora a gente vai viver um junino diferenciado. Hoje é dia de fogueira, mais um decreto aí, um pedido do Ministério Público. Os prefeitos decretaram a proibição dos fogos de artifícios e fogueiras. Como é que o senhor fala sobre tudo isso, deputado? Olha, é bom separar aqui. Quem estiver lá na roça, lá na coisa, que quiser fazer a fogueira, não há nenhuma proibição. A questão da fogueira é nas áreas urbanas. Então, nas áreas urbanas, em virtude da pandemia, houve uma determinação de alguns prefeitos e uma recomendação do Ministério Público para que as pessoas não façam essa fogueira nem soltem fogos, porque há muitas pessoas com problema pulmonar, a questão de pneumonia e a próprio aqueles que estão contaminados pelo vírus, que irão ter um problema muito grande. Entendeu? Aí, mas eu acho que é importante, Peruca, eu acho que é uma decisão importante. As pessoas precisam entender que esse ano é um ano diferenciado. No próximo ano, se Deus quiser, aí você pode fazer fogueira, pode soltar fogo, pode dançar forró, que é outra coisa que, infelizmente, não vai ter esse ano, vai ter que ser essa live mesmo, que a gente está vendo, aí... Dos artistas, né? Todos os dias. E também falar um pouco aqui sobre esse projeto aí do Congresso, destinando aí uma verba
para os artistas, para que os prefeitos possam contratar artistas locais para fazerem live aí, tentarem sobreviver, porque estão passando, como tantas outras categorias, passando por uma necessidade muito grande. Isso não foi ainda sancionado pelo presidente da República, ninguém sabe ainda qual vai ser a posição do presidente, a gente entende que já existe uma situação econômica muito difícil, esse pagamento aí, R$ 600, é muito pouco, mas para a quantidade de pessoas que estão recebendo, é muito dinheiro. Há uma queda de arrecadação violenta. Semana passada, nós conversamos com o secretário da Fazenda, na Comissão de Finanças, e ele colocava para a gente, Peruca, que nós só temos aqui que teve aumento de arrecadação, supermercado, atacado de alimentos, e bebida e cigarro. Então, para você ter uma ideia, o restante com uma queda violenta de arrecadação. Então, os governos estão com uma dificuldade muito grande na questão da arrecadação. Então, a gente sabe que as limitações financeiras elas são muito grandes e o Brasil já vinha por uma situação de dificuldade muito grande. A gente já tinha um saldo negativo enorme nas contas do país e que agora vai aumentar muito com a questão da pandemia aí, com o desemprego que aumentou ainda assustadoramente, vinha tendo uma recuperação, mas agora a gente despencou novamente. E para você ter uma ideia, quando a gente pensava que esse ano a gente ia chegar a 1,8 no BIP, a gente vai ter uma queda de 5% a previsão para 2021. Então, é um momento de muita dificuldade, e é por isso que eu digo que tem que ter união, que todos se unam, acabar essa coisa de essa briga política, criticar o Congresso, criticar o presidente da República, criticar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esse é o momento de todo mundo dar as mãos, se juntar, trabalhar, se unir para fazer que a gente possa minorar as dificuldades da população brasileira. Eu vi algumas entrevistas do Décio Padilha, que é o secretário de Fazenda do Estado, inclusive colocando, se essa ajuda federal não chega rápido, coloca em risco os próximos meses até a folha do servidor, que ninguém sabe como vai ficar diante dessa queda. Ele falando sobre essa situação. E mais, o Congresso ontem apontou no sentido do presidente pagar mais 2 parcelas de 600. O presidente disse que não aguenta, o país não aguenta, de 600. Como é que o senhor vê tudo isso, deputado? Complicado, né? Olha, primeiro dizer que a primeira das 4 parcelas do governo federal, uma foi liberada terça-feira passada. Então, os prefeitos já receberam, na última terça-feira, uma parcela daquela ajuda que foi aprovada pelo Congresso, junto com o governo federal, para ajudar os municípios, principalmente na perca de ICMS. Então, é uma recomposição. Os prefeitos vão ter agora, na verdade, a mesma receita que eles teriam vamos dizer, o ano passado. Eles vão manter agora durante 4 meses, né? Durante 4 meses. Agora, é aquela questão que eu volto. Com a queda de arrecadação, com o país vivendo uma situação econômica extremamente complicada. Não é fácil. Me parece que o presidente. Parece que deu uma paradinha lá na internet do deputado, deu uma congelada. Voltou? Não, vamos ver. Parece que deu uma congelada lá na... Estamos conversando com o deputado Antônio Moraes, Delmar Ferreira está dizendo por aqui, disse tudo, deputado, essas brigas só estão atrapalhando, pois é um momento horrível. Boa noite, dona Sueli Moraes, está dizendo aqui, hoje é dia de Santo Antônio, véspera de Santo Antônio. Boa noite. Peruca, mandar um abraço aí para todos os namorados e namoradas. Dia dos namorados hoje, né, deputado? Hoje é o dia dos namorados. Você já deu o presente aí à esposa ou não? Já,
Já deu um presente, comprei aqui um jarro com as flores bonitas aqui, o pessoal que vende plantas, né? Bonito aqui para presentear em casa. Se bem que a gente é namorada a vida inteira, né, deputado? É verdade, é verdade, é verdade. Olha, a Adriana Campelo é aqui de Carpina, ela está dizendo, deputado, cadê a UPA de Carpina? Inclusive, eu ressaltei aqui semana passada que quase que em primeiríssima mão aqui, na sua saída da reunião com o governador, o senhor foi um dos deputados que cobrou firme a abertura da UPA aqui em Carpina. Mostramos o vídeo, o senhor falando amplamente, muito confiante. Mas a pandemia parece que... Na verdade, quando a gente teve aquela conversa, o governador me garantiu, eu estou dizendo isso aqui publicamente, porque disse na hora que eu saí da reunião da bancada do PP, ainda lá no Palácio, eu gravei um vídeo, ele dizendo que ia concluir a UPA de Carpina e a UPA de Goiânia. A de Goiânia foi concluída porque houve uma ajuda da Fiat, para fazer a conclusão agora na pandemia. Mas nós vamos, Peruca, dizer à nossa amiga aí que a gente vai... Adriana, vamos cobrar isso. Naquela época, o governador disse que os recursos já estavam assegurados para fazer a conclusão da UPA, mas pode ficar tranquila, na primeira oportunidade que tiver, embora entendendo a dificuldade financeira e econômica que o Estado está vivendo agora, mas eu acho que é uma obra prioritária, principalmente aí para a região, e que, se ela tivesse concluída, ela teria ajudado muito agora aí na região da Mata Norte, porque praticamente hoje a gente só tem aí Goiânia, o Hospital Regional, a UPA agora que foi inaugurada, e o Hermílio Coutinho, mas que, na verdade, é um hospital mais para parturiente, para atender as nossas mães aqui da região. Mandar um grande abraço aqui para doutor Madeiro, essa figura extraordinária aí, com uma folha de serviço prestado de atendimento aí de primeira linha aí na região da Mata Norte. Eu lembro que eu cobrei muito isso. O senhor tem sido um defensor. As pessoas se lembram, Peruca, que quando uma mulher ia ter neném aí, uma mulher pobre, ela ia para Moreno ou Vitória de Santo Antão. Imagina uma mulher sair aqui da região, estrada ruim, para ir ter neném lá sofrendo, lá no fim do mundo lá. Hoje não, hoje a gente tem uma maternidade que não deve nada a nenhum hospital privado do estado de Pernambuco. Então, inclusive, o senhor destinou emendas para lá, né, deputado? O senhor destinou emenda. Quando o governo atrasa qualquer pagamento lá para o hospital, eu ligo para o secretário da Fazenda, falo com o secretário da Casa Civil, falo direto com o governador. Doutor Madeiro ele sabe desse carinho, dessa luta que a gente tem com o Hermílio Coutinho. A gente acompanha isso muito de perto. Deputado Antônio Moraes, como é que o senhor fala? Está chegando ao finalzinho, 1 hora de bate-papo, já é o bastante. Agora o senhor pode ficar à vontade para falar muito mais. Tem um SAMU que foi inaugurado aí, foi Timbaúba ou foi Vicência, parece, Macaparana? Não, Vicência. Nós estamos, inclusive, segunda-feira, o prefeito Ulisses está fazendo a inauguração de uma área também para atender todas aquelas pessoas que chegarem na UPA, lá em Timbaúba, com problema de coronavírus, para dar os primeiros socorros. Nós temos lá alguns respiradores, são poucos, mas as pessoas que forem atendidas lá, vai ter uma área específica com pessoas treinadas para atender essas pessoas. Uma coisa muito importante, Peruca, essa semana jogaram um vídeo, um fake news, dizendo que a prefeitura de Timbaúba estava atrasando o salário. Isso foi uma coisa que aconteceu no passado. E quem colocou o vídeo foi tão burro que terminou pegando o ex-prefeito lá, que é nosso adversário, lá no município de Timbaúba, colocando lá 3 meses de salário atrasado. O prefeito paga o Ulisses religiosamente em dia. O prefeito antecipou já o 13º mês e ele agora está estudando
uma gratificação para todos aqueles funcionários da saúde e da ação social que estão na linha de frente combatendo o coronavírus. Então, esse é, na verdade, o trabalho que está sendo feito lá na cidade de Timbaúba pelo prefeito Ulisses. Então, fazer esse desmentido, que jogaram isso, inclusive aqui na minha cidade, colocaram aí o que é que o prefeito do deputado faz, atrasando salário, o que não é verdade. Os salários são pagos religiosamente em dias, com 13º antecipado, e agora, se a Câmara voltar a trabalhar, porque a Câmara de Timbaúba é diferente de todas elas estão funcionando, seja online, com a questão do isolamento, mas para que se aprove isso e a gente possa atender essa demanda aí, dessa categoria que está fazendo um trabalho enorme, com sacrifício muito grande. Só entendo o que é hoje. Quem está na frente de combate do coronavírus é quem está praticando isso, porque não pode ver filho, não pode ver família, correndo um risco enorme. Nós já temos mais de 12 mil profissionais de saúde que estão contaminados, muitos que morreram. Então, são pessoas que estão vivendo, e eu acho que a gente, quando passar tudo isso, a gente tem que ter um olhar completamente diferente para essas pessoas. Socorro Bezerra está mandando boa noite aqui. Belo trabalho do deputado Antônio Moraes. Neves Dias, o meu irmão... Um abraço, Socorro. Ela diz o seguinte: o meu irmão foi bem atendido na UPA de Timbaúba e tem sido um procedimento necessário. Nelmar Ferreira, lembre que o Ulisses atualizou os pagamentos de salários deixados pelo antecessor, é o que diz Nelmar Ferreira. O Ulisses é um guerreiro mesmo, né, deputado? Ele tem sido firme. Ele, quando assumiu a prefeitura, tinha 2 folhas de pagamento atrasado. Para você ter uma ideia, que se a gente for remontar lá, a gente vai ver que os garis pediam cesta básica e pedindo dinheiro na rua para fazerem a feira. No cemitério, as pessoas precisavam, as próprias famílias, cavar as covas lá, porque o pessoal não trabalhava, porque não recebia. Então, era um momento de muita dificuldade que o município vivia. O prefeito teve que pagar essas 2 folhas, teve que atualizar a questão de INSS atrasado, de PASEP, de Previdência, uma série de débitos que foram deixados, que foram equacionados, e nesse último ano agora, o prefeito já conseguiu fazer. Nós estamos lá calçando mais de 30 ruas, a cidade já foi feito um recapeamento, não toda ainda, porque está toda... Usina asfáltica, né? Comprou a usina, agora a gente está com uma dificuldade, porque as pessoas tinham que vir de São Paulo para fazer esse treinamento aqui. Com essa pandemia aí não vieram, mas eu acredito que agora já possa vir, para que a gente possa utilizar essa usina também para ajudar nessa recuperação lá das ruas da cidade de Timbaúba, recuperação de escola. Então, está lá fazendo um trabalho muito grande, como a gente está fazendo. Você tem uma ideia, o hospital lá de Vicência, o prefeito comprou camas novas, comprou equipamento de EPI para que os funcionários da saúde tenham segurança no atendimento às pessoas que chegam lá. Então, eu acho que as coisas estão caminhando muito bem aí, onde a gente está fazendo política, onde eu acompanho isso muito de perto, Peru. O Ernesto Lessa, um abraço, deputado. Jornalista Elielson Lima está aqui pelo YouTube também, mandando um abraço. Ele vai começar uma live daqui a pouco com o prefeito Botafogo. Eu vou dar uma olhada aqui. Diga a ele que ele não vai apertar aí Botafogo. Deputado, muito obrigado, viu, pela atenção que o senhor sempre teve, não só comigo, mas com toda a imprensa, não só do interior, mas da capital. Sou testemunho disso, na Alep, toda a imprensa de Pernambuco lhe considera, gosta do senhor muito e reconhece o seu bom trabalho em prol do interior, sobretudo aqui da Mata Norte. Muito obrigado, saúde, muita saúde mesmo, senhor. Tá, obrigado, Peruca. Um grande abraço aí para toda a sua equipe. Está muito boa aqui, a questão técnica aqui. Está perfeito. O Henrique da aí, PH Assessoria. Um grande abraço aí, Henrique. Muito bom.
E agradecer a todos que estão aí nos vendo. Fiquem em casa. Quem puder, quem não puder, tem que trabalhar e vai ter que arriscar mesmo. Mas quem puder, fique em casa. Uma boa noite. Fiquem com Deus e tenho muita fé que a gente vai, com certeza, recuperar todo esse tempo perdido e encontrar caminhos para que a gente possa efetivamente melhorar a qualidade de vida do povo pernambucano. Um grande abraço, amigo. Um abraço. Muito obrigado, deputado. Conversamos com o deputado estadual pertencente ao PP de Pernambuco, deputado Antônio Moraes, e produção da PHS Assessoria, nosso amigo aí, assessoria, comunicação, tem o telefone 98233-5650. É o Henrique Lima. Um abraço, minha gente. Até terça. Terça, segunda, a gente avisa vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado. Daqui a pouco tem a live de Botafogo com Elielson, viu? Prefeito de Botafogo e Elielson Lima. Tchau, minha gente.